Graça e paz, igreja. Amém? Você está feliz aí? Dá um glória a Deus bem forte, então. Glória a Deus. Sexta-feira santa, né? Sexta-feira da paixão de Cristo. E eu quero começar aqui, para a gente não perder tempo, respondendo uma pergunta que foi feita aqui pelo pessoal da igreja, a respeito de uma publicação que teve até bastante repercussão. Amém? E por que a gente vai fazer questão de responder essa pergunta? Porque parece algo tão simples depois que você tem a compreensão. Mas para você ter uma ideia, até o momento em que foi tirado o print dessa afirmativa aqui, né? Não sei nem se é uma pergunta, se não é uma pergunta, é uma afirmativa. 21.5K, ou seja, 21,500 mil likes, ou gostei, foram efetivados aqui nessa publicação. E olha o que diz a publicação. Nunca vou entender como Deus é onipotente, onipresente e onisciente, e mesmo assim o cidadão precisa ir lá na igreja em meio a uma pandemia para conseguir falar com ele. Ô, irmão, fala a verdade. É uma pegadinha forte, né? Ó, Deus é onipresente? É ou não é? É onipotente? Pode todas as coisas? Né? É onisciente? Conhece? Já viu todas as coisas? Certo? Então por que você precisa estar na igreja? Por que você precisa se deslocar do seu lar e estar aqui reunido com os irmãos para poder, entre aspas, aqui falar com ele, como diz a publicação? Olha que assunto forte, que assunto pesado, né? Esse aqui. Porque você já parou para pensar que isso é bem perspicaz? Como você responderia essa pergunta, né? E como a gente responde isso? Irmãos, abre um texto comigo aí, rapidinho. Você está com Bíblia aí? Vai lá em 1 Coríntios 11, 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, em algumas versões vai estar assim, ó, na NVI, por exemplo, vai estar escrito assim, ó, quando vos ajuntais como igreja, certo? Ou na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que quando estamos sozinhos, não somos a igreja. Quando estamos sozinhos, somos membros, parte do corpo de Cristo. Agora, é esse ajuntamento de pessoas que vai trazer o contexto de igreja. Você entende? O corpo de Cristo não é você sozinho. O corpo de Cristo não sou eu sozinho. O corpo de Cristo somos nós. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele é a cabeça. E nós, plural, somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, Ele é onipresente? Sim, Ele está contigo em todos os lugares que você for. Ele é onisciente? Sim, Ele sabe todas as coisas que hão de acontecer, as que já aconteceram, sabe todas as coisas. Ele é onipotente? Ele pode todas as coisas? Sim, mas há uma diferença muito importante para que você responda um questionamento como esse. Porque na fase que estamos vivendo, dessa pandemia, tem muitas pessoas atacando as igrejas. Inclusive teve estados que tentaram bloquear os cultos presenciais. Mas, irmão, você precisa entender uma coisa. Não é uma questão de religiosidade estarmos reunidos como igreja. É uma questão de sermos curados, estarmos reunidos como igreja. É uma questão espiritual, muito além do natural, porque olha só, você já ouviu falar em Tomé? Eu só acredito vendo, certo?
Foi essa resposta que Tomé deu aos discípulos, aos demais discípulos e às mulheres, quando contaram que Jesus havia ressuscitado e aparecido para eles. E Tomé disse assim: não, eu não creio, eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar nas suas mãos, se eu tocar no seu lado, no lado do seu corpo onde a lança foi transpassada, eu só acredito vendo e tocando Jesus. Então a Bíblia diz que aproximadamente 8 dias depois que ele fala isso, eles estão reunidos. Veja, cada um tinha o seu lar, cada um tinha a sua casa, mas agora eles estavam novamente reunidos. E Jesus passa pelas paredes, porque a Bíblia diz que as portas e as janelas estavam trancadas, e Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Deixa eu te falar uma coisa, rapidinho. Quando Jesus diz: paz seja convosco, acredite, a palavra de Deus não volta vazia, porque eles estavam com as portas trancadas porque estavam com medo. Agora deixa eu te falar uma coisa, você pode ter entrado aqui com medo, às vezes de cumprimentar teu irmão, com medo de abraçar, porque talvez você fique temeroso de ser contaminado pelo coronavírus, e nós vamos dizer para você fazer tudo isso? Não, se cuide, faça isso, use a máscara, passe o álcool, tome cuidado, mas não tenha medo, porque a palavra de Deus diz que onde Ele está, ou melhor, eu posso te afirmar que aonde Deus está, ali há paz. Amém? Ele sempre vai trazer para você paz. Então eles estavam reunidos com medo, porque a igreja estava sendo perseguida, mas Jesus disse: paz esteja convosco, e ali houve paz. E olha o que aconteceu com Tomé. Tomé ali pôde ver Jesus, mas quando viu Jesus não foi curado da incredulidade. Agora a Bíblia diz que então Jesus estende as mãos e diz: toca as minhas mãos, Tomé. Tomé toca as mãos de Jesus furadas, ainda, né? Tomé toca o corpo de Jesus e naquele momento foi curado da sua incredulidade. Amém? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Amém? Mas a nossa vida aqui é uma vida passageira. Nós estamos nos preparando para a eternidade, que é o verdadeiro mundo, o mundo real. Não é um vírus que vai nos parar. Amém? Não é um vírus que vai parar a movimentação da igreja. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar por essa nação, nós vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, e vamos quebrar esse vírus em nome de Jesus, e seremos curados mais uma vez da incredulidade. Então, Deus está sim contigo na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, em qualquer lugar. E você pode falar com Ele a qualquer momento, mas dentro da tua casa, na tua escola, no teu trabalho, não há, nesse momento não há a apresentação, a manifestação dos dons. Aonde está o pastor dentro da tua casa? Aonde está o profeta dentro da tua casa? Aonde está o evangelista dentro da tua casa? O mestre, o apóstolo, colocando em prática os dons. Então esse negócio, irmão, de que eu cultuo em casa, cuidado, porque precisa haver manifestação dos dons, para que seja um culto, amém? Um dia a gente vai estudar mais aprofundado o que é culto, mas basicamente saiba do seguinte: se você não pode tocar o teu irmão aí, olha para o lado aí, olha para ele, dá um sorriso e diz para ele assim: Jesus está contigo, e eu te amo em nome de Jesus, amém? Hebreus 10, 25, por favor, Isaac. Eu vou te mostrar só mais um texto respondendo essa pergunta. Não deixando nossa mútua congregação. Olha o que Paulo está dizendo. Como é de costume de alguns. Então sempre houve aqueles que disseram assim: não precisa se reunir como igreja. Está vendo? Mas não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes alertando-nos uns aos outros. É isso que estamos fazendo aqui, alertando-nos uns aos outros, que há um caminho para seguir, que há um lugar para chegar, que há um alvo para alcançar.
E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então Paulo está dizendo assim, ó, não deixa como alguns de se reunir como igreja. Porque é nesse momento em que o Espírito Santo se manifesta em nosso meio e levanta-se com os dons que Ele já colocou sobre a mim e sobre a tua vida. E muitas vezes, irmão, um sorriso que você dá para alguém é a resposta que Jesus estava fazendo com aquela pessoa entendesse aquilo que ela precisa. Amém? Amém? Está respondido? Agora, olha como é importante isso. Porque essa atitude de dizer não nos precisamos estar reunidos, estar juntos, é uma atitude luciferiana. Porque basicamente é o que Lúcifer não queria. Ele não queria ser governado por ninguém. E a Bíblia deixa muito claro que Deus não levanta, Deus não reúne um povo sem um líder. Então não há como cultuarmos a Deus se não estivermos reunidos como igreja e se não houver nessa reunião alguém que Deus se levantou. Amém? Como pastor, como líder espiritual. Amém? Então isso é até mesmo uma atitude luciferiana. E é disso que nós vamos falar rapidamente hoje, sobre o caminho de Lúcifer e o caminho de Cristo. Você está preparado aí? Amém? Dá um glória a Deus bem forte aí então. Eu vou abrir bastante texto, mas a gente vai ler rapidinho, tá? Se você puder, anota, Apocalipse 21, 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Ó, presta atenção, toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópaso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Vamos para Ezequiel 28, versículo 13. Então você percebeu que aqui há 12 pedras preciosas. E a Bíblia está dizendo que é toda a pedra preciosa. São essas 12 pedras preciosas. Agora, olha o que acontece aqui. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era tua. Então essa era a cobertura que Lúcifer tinha. Era a cobertura de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque Lúcifer era um querubim cobridor. Alguém que foi ungido por Deus para liderar. Alguém que foi ungido por Deus, que foi colocado por Deus como sacerdote entre os anjos que habitavam com ele. Então Deus deu para ele uma cobertura. Qual que era? Toda a pedra preciosa. Certo? Vamos lá, continuamos. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Presta atenção, ouro não é pedra preciosa. Nós lemos no texto anterior, toda a pedra preciosa são 12. Quantas faltam aqui? 3. Estão faltando 3 pedras nesse momento na veste, na cobertura de Lúcifer. Vamos continuar lendo. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Irmão, você precisa ter a seguinte compreensão: Lúcifer não é um ser incriado, como Deus é um ser que não há existência. Pegou? Porque quando um ateu me diz assim, Adam, eu não acredito que Deus existe, eu digo, eu também. Aconteceu isso comigo num voo uma vez, e uma mulher disse, não, Deus não existe. E eu virei para ela e falei, eu concordo 100% contigo, mas eu sou 100% cristão. Ué, mas como assim? Porque não há como Deus ter existido, tudo que vem a existir foi criado. Então Deus é, por isso que ele responde a Moisés, diga que eu sou, te enviou. Então Deus não é criado, Deus simplesmente é, antes da eternidade. Ele é o alfa, ele é o ômega,
Ou seja, tudo está nele, dentro dele, para ele, por ele. Amém? Deus não é um ser criado. Agora, Lúcifer é um ser criado. Diga, Lúcifer é um ser criado. Agora, Lúcifer tira 3 pedras da sua cobertura e troca por ouro. Por quê? Porque o ouro ele é um mineral que tem a maior representatividade, ou melhor, ele representa da melhor forma possível o que seria a divindade, por causa da sua pureza, por causa da veracidade do seu material. Você pode perceber que quem tem muito dinheiro, normalmente, acha que pode tudo, se sente meio Deus, é um semideus. Não é regra, mas você pode ver que quem tem muito dinheiro, normalmente acha que pode tudo. É ou não é? Agora Lúcifer tira 3 pedras e coloca no seu lugar ouro. Deixa eu te perguntar, por que Lúcifer faria isso? Porque ele almejava algo. O que ele almejava? Ele almejava ser semelhante a Deus. E o que é ser semelhante a Adão? É tomar o lugar de Deus? Não, é ser confundido com Ele. Lembra que nós falamos algumas aulas atrás? Lúcifer não queria ser maior do que Deus. Ele queria, irmão, dá um glória a Deus aí. Ele queria ser o que você e eu somos. Uau! Semelhantes ao Altíssimo. Agora, presta atenção. Abre rapidinho comigo lá, Isaac. Êxodo 28, 2. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Veja, então aqui Deus manda Moisés fazer vestes para o seu irmão, porque ele estava elegendo Arão como sacerdote. Pula lá por verso 16, Isaac. Quadrado e duplo, será de 1 palmo de seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Vamos lá, 17. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. Quais são as ordens de pedras? Vamos lá? A ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. Vamos lá, segunda ordem. A segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e de um diamante. Somando já são 6 pedras. A terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. São 9 pedras. E a quarta ordem será de um berilo, de um ônix e de um jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. Ok? Presta atenção. Então, essa veste que o sacerdócio vestia tinha 4 ordens de pedras. Cada uma formado por 3 pedras. E Lúcifer tira uma. Qual delas? Lúcifer tira o jacinto, a ágata e a ametista. Que são essas pedras, Adam? A pedra da mansidão. Anota aí, jacinto, mansidão, pedra da mansidão. Ágata, a pedra da simplicidade. E ametista, a pedra da humildade. Então ele retira essas 3 pedras porque ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Eu não serei mais governado, eu não terei sobre mim autoridade, do contrário, eu serei autoridade. Mas ele não entendeu que para que você seja uma verdadeira autoridade, você não pode abrir mão da humildade, da simplicidade e da mansidão. Você entende isso? Só é verdadeiramente uma autoridade quem tem mansidão, quem tem humildade, quem tem simplicidade. Irmão, fazer a obra de Deus é indispensável que você compreenda isso. Fazer a obra de Deus não é algo glamuroso.
Fazer a obra de Deus é algo perfeito, porque é a vontade do nosso Criador, porque é Ele fazendo através de nós, e Deus não abre mão da mansidão, da humildade e da simplicidade, amém? Voltamos lá para Ezequiel 28. Então olha o que acontece com Lúcifer agora, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Presta atenção, irmão. Lúcifer agora tira o jacinto, a ágata e a ametista, e coloca no seu lugar o ouro, e olha do que se enche o seu coração. Lembra lá? Jacinto, mansidão. Agora o seu coração se enche de violência. Olha isso. Aí ele vai lá e retira a ágata, a pedra da simplicidade, e agora elevou o coração por causa da formosura. Eu sou o mais lindo, eu sou o mais belo. Olha aí, ó, olha a revelação. Ô irmão, você que é muito lindo, que não tem umas protuberâncias assim, sabe? Que tem um cabelão. Toma cuidado, irmão, pra você não perder essa humildade. É? E olha o que acontece agora. E corrompeu a sabedoria por causa do esplendor, perdeu a humildade. Lembra da pedra da humildade, a ametista? Então quando ele retira essas coberturas, aí sim ele está apto para que Deus entre com providência. Como assim, Adam? Porque Deus não pode ir contra Deus. Enquanto Lúcifer tinha em sua veste todas as pedras, ou toda a pedra preciosa, Deus não podia corrigi-lo como corrigiu. Deus não podia entrar com juízo. Eu não vou abrir o texto, mas Arão e Miriam pecaram contra Moisés. Imediatamente Miriam ficou leprosa. Aí eu te pergunto, Miriam foi falar mal de Moisés, certo? Para Arão. Arão fez o quê? Deu ouvido e falou junto. Imediatamente Deus desce e diz assim: eu ouvi o que vocês falaram. E Miriam fica leprosa. E por que Arão não? Porque ele tinha cobertura, ele era sacerdote, estava vestido com toda a pedra preciosa. Agora olha o que Deus fala para Moisés, porque Deus se irou com Arão e disse: eu vou matar Arão. Irmão. Aí Deus pega e diz para Moisés: Moisés, leva Arão para o monte, o seu filho. Chegando lá em cima, retira o colete de Arão e coloca sobre o seu filho, Eliezer, se eu não estou enganado, Eliezer. Imediatamente, quando ele retira o colete de Arão e coloca sobre o seu filho, desce de lá Moisés e Eliezer, porque Arão ficou no monte morto. Então, Lúcifer agora está apto a sofrer aquilo que Deus tinha que acertar com ele. E aí você lembra da aula que nós fizemos algumas semanas atrás? Lúcifer disse assim, lá em Isaías 14, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono. Lembra disso? Agora, que trono é esse que Lúcifer estava falando? Que trono é esse? Sabe o que despertou no coração de Lúcifer? É porque Lúcifer tinha acesso à sala do trono. Lúcifer tinha acesso à sala dos tesouros de Deus. Lúcifer caminhava no meio das pedras afogueadas. Lúcifer, ele tinha acesso. E a Bíblia diz lá em Daniel, eu não vou abrir porque nós estamos sem tempo. Lúcifer tinha acesso a essas salas, e a Bíblia diz em Daniel, e Apocalipse também vai dizer, que foram postos tronos, e um outro trono, que é onde quem está assentado é o Todo-Poderoso.
Mas Lúcifer agora diz: um desses tronos é meu, e eu me sentarei junto com o Altíssimo, e serei confundido com ele. Porque esse era o desejo de Lúcifer. Qual é o caminho de Lúcifer? O caminho de Lúcifer é o caminho da insubordinação. O caminho de Lúcifer, talvez a palavra que a gente possa usar, vai ser uma palavra que venha trazer uma conotação de algo assim: eu tenho total independência dos meus atos, e não há sobre mim nenhum tipo de lei, nenhum tipo de governo. Esse é o caminho de Lúcifer, é aquele que se levanta a todo momento contra a autoridade, aquele que se levanta a todo momento, presta atenção, contra a autoridade, e aquele que quer subjugar sobre si a todos. Porque a Bíblia diz que Lúcifer, ele debilitava as nações. Então, na violência dos seus comércios, ele fez muito comércio. Que seriam esses comércios? Nós falamos nas aulas passadas. Esse comércio, irmãos, era uma troca de favores. Me coloca aqui que eu vou te dar tal posição. Deixa eu governar sobre você que eu vou te dar tal posição nesse governo. E esse é o caminho de Lúcifer. Agora, qual é o caminho de Cristo? Vamos abrir Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha só, irmãos, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Olha isso. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha isso. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Vamos lá. Que sendo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Cristo não foi obstinado como foi Lúcifer. Cristo não foi obstinado como foi Lúcifer, que queria ser totalmente independente, sendo um ser criado. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, não se atentando para o que era propriamente seu, mas se atentando para o que era nosso também. Nós tínhamos uma condenação, ele tirou de sobre nós a condenação. Olha isso, meu Deus. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus os exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Irmãos, qual o caminho de Lúcifer? O caminho da obstinação, o caminho que vai levá-lo a ser destituído daquilo que ele portava, da luz, por isso o nome Lúcifer. Qual é o caminho de Cristo? O caminho de Cristo diz assim: aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde, que sou puro de coração. Aprendei de mim, que dou a minha vida pelos meus, que troco de lugar com você, tiro a condenação, e o meu jugo, o meu fardo é suave, é leve. Aleluia! E eu entrego a minha vida. Irmãos, Jesus, a Bíblia diz que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele voluntariamente a entregou por mim, a entregou por você, e retirou de sobre nós toda e qualquer condenação. Amém? Amém? Glória a Deus. É porque normalmente é ensinado que quanto maior o seu cargo, mais as pessoas têm que servir. Então, a pergunta que eu te faço é:
O fato de querer ser líder é para eu servir ou para eu ser servido? O que Lúcifer fez e o que Cristo fez? Qual que é o contraponto? Uau. Para quem quer ser líder? Irmão, se você quer ser líder, se você quer fazer a obra de Deus verdadeiramente, Lúcifer tem duas conotações aqui, dois contrapontos. Um é o que é império e o que é reino. Porque no império como funciona? Todos servem a um. Amém? Esse é o império. Agora, no reino, com Cristo, a situação é diferente. Aquele que é o maior é o que mais serve. Veja, quem é maior, você ou Jesus? Quem é maior? Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele serviu você. Sem Ele, você não teria vida. Sem Ele, nós estaríamos condenados. Então, para quem quer ser líder, irmão, fazer a obra de Deus não é glamour, é servir. Fazer aquele... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais Deus colocar pessoas, quanto mais Deus acrescentar pessoas sobre a sua liderança, mais você tem que servir. Então não é uma questão de ser servido. Não, eu sou líder de 5, de 10, de 1.000, de 5.000, de 10 milhões. Então as pessoas têm que me servir. Não, quanto mais pessoas Deus coloca sobre a tua liderança, significa que mais você precisa servi-las. Então, irmão, qual é a função de um pastor que Deus levantou por anjo de uma igreja local? Qual é a função desse pastor? Te servir, compartilhar contigo Cristo, orar por você. Você entende isso? Te discipular, te ajudar, te fazer compreender a obra consumada de Jesus, te levar a reinar com Cristo, não só no milênio, mas por toda a eternidade estar com Ele. Amém? Então, com Lúcifer era assim, pastor Moreto. Ele queria ser servido. Agora, com Cristo, foi diferente. Cristo decidiu servir a todos. Por isso Ele é o maior. Por isso a Bíblia vai dizer, o maior no reino dos céus é o que mais serve. Amém? Então, num culto, eu tenho que vir para servir ou ser servido? Uau! O que é culto? Você já parou para pensar no que significa a palavra culto? Porque em inglês nós não temos a palavra culto, nós temos a palavra service. Ou seja, o que nós chamamos de culto é um serviço. Compreende isso? Então, posso te falar, irmão? Você vem aqui, você louva a Deus com as tuas palavras, você adora a Deus quando você se prostra. Amém? Mas isso você não pode fazer na sua casa também? Pode. Se você se prostrar, se você baixar a tua cabeça, começar a falar com Deus, certo? Você está o adorando. Se você começa a falar das coisas que Deus pode fazer, você está louvando. Amém? Agora, o que é culto? Serviço. Então, servir a Deus é impossível se eu não servir ao meu irmão. Então, irmãos, tem algumas pessoas que têm um certo bloqueio até com a nossa igreja. Sabe por quê? Porque a gente chega aqui, não em época de pandemia, né? Mas a gente chega aqui e diz assim, abraça o teu irmão, pega na mão dele aí, dá um oi, convida ele para louvar contigo, convida ele para adorar contigo. E a pessoa diz assim, eu não gosto daquela igreja, porque é muita pegação, todo mundo pega na mão, todo mundo quer abraçar. Irmão, posso te falar uma coisa? É isso mesmo, porque é você orando por alguém, é você muitas vezes dando um sorriso para alguém, é você abraçando alguém, é esse momento que muitas vezes o Espírito Santo vai responder os questionamentos daquela pessoa. Porque você não sabe o coração de quem está do teu lado, mas Deus sabe. E a Bíblia diz que se nós dizemos que amamos a Deus e não servimos, não amamos o próximo, somos mentirosos, enganamos a nós mesmos.
Então, o que é culto, Adam? Culto é um serviço. Irmão, você veio aqui sim, para liberar uma palavra profética sobre o teu irmão. Não é só o pastor Moreto, não é aqui o pastor Adam que vai trazer uma palavra. Ei, você pode orar por alguém do teu lado. Você pode apertar a mão e dizer assim: ei, Jesus manda te dizer que Ele te ama. Eu te amo como Jesus te ama. Você entende isso? Isso é culto, é serviço, é pedra afiando pedra. Amém? É você que é uma pequena pedra afiando quem está do teu lado, que é uma pequena pedra. E juntos nós somos a construção total, o corpo de Cristo. Amém? E é isso mesmo, irmãos. Entenda isso. O caminho de Cristo é servir as pessoas, amar as pessoas. Olha só, as últimas palavras de Jesus foram quais? Vão e façam riquezas. Quais foram? Vão e façam discípulos. Então você precisa entender que quando Deus estava na terra como homem, Ele passou a vida inteira servindo pessoas e amando pessoas. Irmão, entenda esse princípio. Ame a Deus, mas para que você ame a Deus, você tem que amar o próximo. Deus decidiu ser amado no próximo. Esse é o caminho de Cristo. Alguém vem te contar um problema. Quantas vezes você veio aqui na igreja e alguém te contou um problema? Já aconteceu com alguém aqui? Bom, diz assim: irmão, vou orar por você, né? E se você puder ajudá-lo, ajude também de outra forma. Mas quando alguém vir desabafar, irmãos, igreja é para isso, vir desabafar, conversar, um orar pelo outro, um admoestar o outro. Amém? Então temos que cuidar um dos outros. Isso é ser igreja.